Graça e paz, meus queridos, bom dia. Uma nova semana começa e nesta nova semana nós temos muitas possibilidades de renovação física, renovação espiritual, renovação emocional. Nós vamos compartilhar nesta manhã um trecho do profeta Isaías. Isaías é um livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, com 66 capítulos. Ele foi escrito aproximadamente 740 a 680 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. A história ela se passa em um período de expansão do Império Assírio, e nessa época estava acontecendo um declínio em Israel. E Deus escolheu o profeta Isaías para poder alertar aquela população que estava abandonando a sua fé no Deus da aliança, no Deus Todo-Poderoso, e um Deus que abençoou e abençoava o povo de Israel. Mas aquela nação estava ainda buscando alianças com nações vizinhas pagãs que não queriam saber de Deus. Mas Deus amava Israel, Deus amava o povo escolhido, Deus nos ama, e Deus escolheu Isaías para ser um profeta messiânico, um profeta que poderia avisar aquele povo da vinda do Messias. E hoje nós escutamos a voz do profeta Isaías. Eu quero compartilhar com os queridos nesta manhã um texto muito conhecido da palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo de número 40, Isaías, capítulo de número 40, versículos 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Palavra de Deus nesse trecho do profeta Isaías. Deus nos compara a nossa vida com as águias. A natureza, meus queridos, ela é muito sábia. Todos nós aqui conhecemos a história das águias, esse animal maravilhoso que tem em alguns países aqui da América Latina. Esse animal ele é muito admirado, esse pássaro ele é muito admirado pelo seu estilo de vida, pelo seu comportamento disciplinado, e também porque a águia é um animal, um pássaro extremamente ágil, caçador, que vai sempre lutando para sobreviver. Em média, uma águia, meus queridos, ela vive em torno de 70 anos, mas quando ela chega por volta dos seus 40 anos, ela já está bem fragilizada, ela já está praticamente na metade da sua vida, mas ela está muito cansada. O seu bico está enfraquecido, suas penas envelhecidas e pesadas, a ponto de impedi-la de voar mais alto. Nesta idade, a águia já não consegue voar tão alto. As suas unhas já estão velhas, já estão moles, já não prendem as suas presas com facilidade. Suas unhas já estão enfraquecidas pela idade. Nessa triste fase da vida da águia, ela tem duas opções. A primeira opção, a primeira alternativa, é ela deixar o bico enfraquecer ainda mais, até cair por completo e dificultar a sua alimentação. Essa seria uma das opções, a ponto dela não mais conseguir segurar suas presas. Também as suas penas podem ficar tão pesadas que a impedirão de voar. Ou seja, se a águia assumir essa primeira opção, se deixar naquela situação envolver pela sua própria condição física, certamente ela vai morrer, ela não vai sobreviver. A outra opção que a águia tem, e geralmente é isso que a natureza permite que elas façam, ela nessa idade, aos 40 anos, ela sobe bem alto
e ela fica lá em cima, num monte, isolada, totalmente isolada, aproximadamente aí por uns 5 ou 6 meses, 150 dias a 180 dias. O que a águia faz nesse período que ela está sozinha, né, escondida numa alta montanha, se protegendo dos seus predadores, mas sozinha? Ela fica batendo, né? Ela pega lá o seu bico, ela fica batendo contra a rocha, até aquele bico sair, se quebrar totalmente. E aí ela espera, porque a sábia natureza vai renovar aquele bico. Ela também arranca suas unhas moles, que também não conseguem segurar nenhuma presa, e assim, com o seu bico e as suas unhas enfraquecidas, ela prefere tirá-las, né? E aí a natureza automaticamente, gradativamente, por um período de 5 a 6 meses, vai renovar aquelas unhas, aquele bico, as suas penas também vão se renovar, vai dar lugar a uma nova plumagem, e ela vai sair depois daqueles 6 meses, renovada, pronta para um novo recomeço, uma nova vida, uma vida como se ela fosse uma águia jovem. É isso que Deus faz conosco também, meus queridos. Nós precisamos viver esta vida sabendo que nós somos limitados, nós não somos aqui na terra eternos. Aqui na terra nós temos um tempo de vida limitado. Certamente vivemos por ciclos, né? Começamos a nossa vida muito animados, jovens, com muitos projetos, sonhamos com o futuro, mas vai chegar uma época em que você estará cansado como a águia, em que você estará muitas vezes sobrecarregado, não tendo forças para continuar. E é nesse momento que Deus ele nos dá esta palavra abençoadora, que você possa renovar a sua vida como a águia, confiar no Deus de Israel, confiar no Deus da Bíblia. A palavra de Deus aqui neste texto de Isaías nos fala: mas aqueles que esperam no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, que criou os céus, o firmamento, a terra, a lua, as estrelas, criou também os animais, os seres humanos, e criou a águia, e permite que a águia, né, na sua vida, no seu ciclo de vida, possa se renovar. Este é o nosso Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra. E Deus nos permite, meus queridos, que nós possamos esperar nele. É uma bênção nós podermos esperar no Senhor. Esperar no Senhor significa entregarmos nossa vida para Ele cuidar, confiarmos que Ele vai nos abençoar, renovar as nossas forças. O texto bíblico nos fala, a promessa de Deus dada por Isaías nos fala: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É uma verdade bíblica, é uma promessa bíblica. Se você confiar em Deus, se eu confiar em Deus, não importa o que virá, nós podemos, como as águias, em determinados momentos da nossa vida, pararmos, ganharmos fôlego, renovarmos a nossa esperança, voarmos mais alto como as águias, corrermos e não ficarmos cansados, andarmos e não se cansarmos. O que significa isso? Que se você entregar a sua vida para Deus cuidar, Ele vai acompanhar a sua existência, você poderá estar seguro nele. Não importa que momento da sua vida você estiver vivendo, não importa o que vier, qual a doença, qual o problema, qual a circunstância adversa, mas em Jesus e com Jesus na sua vida, você vai poder renovar a sua existência em qualquer momento. É interessante que na história de grandes homens da humanidade, nós percebemos o que Deus fez. Se olharmos para a Bíblia, né, sabemos que lá Moisés, o grande líder de Israel, né, aos 80 anos, né,
foi chamado por Deus, né, para conduzir aproximadamente aí de 2 a 3 milhões de israelitas que estavam escravos no Egito, para serem conduzidos por 40 anos pelo deserto até chegarem à Terra Prometida. E na história da humanidade também, na história secular, se você procurar aí, se você gosta de biografias, você vai perceber que grandes homens importantes na história da humanidade, músicos, cientistas, grandes líderes mundiais, muitos deles foram chamados para começar algo novo já depois dos 60 ou até mesmo dos 70 anos. Então não existe idade. A idade é uma coisa que Deus nos permite para nós sabermos que somos limitados. Mas quem comanda a nossa vida, quem nos dá esse vigor, esta energia, essa vontade de avançar, de viver, de nós pensarmos que aqui na Terra nós somos eternos. É muito bom nós não sabermos o dia que nós deixaremos esta existência. Dessa forma, nós aqui na Terra, nós podemos trabalhar, viver, independente da nossa idade. Poderemos caminhar, poderemos lutar, poderemos avançar, poderemos renovar as nossas energias como a das águias. E Deus deseja que você tenha uma semana abençoada, que você possa voar bem alto esta semana, confiando na palavra de Deus, confiando neste Deus, esperando por Ele. Ele está pronto para te abençoar. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus possa permitir que você descanse, mas que também você renove as suas energias como a das águias e possa voar alto para a glória de Deus. Amém.